Boa tarde, boa tarde. Olá, Isabela, bem-vinda para mais um Café e Palavra. É o nosso 7º. Hoje a gente vai falar sobre esperança que fortalece. E o texto é baseado em Salmo 139. Olá, evangelista. Salmo 139, de 1 a 10. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que Ele fale aos nossos corações, ao meu coração, ao seu, e que possamos transbordar de bênçãos um para o outro, compartilhando aquilo que está aquecido dentro de você, do seu coração, aquilo que Deus tem feito, que a gente possa transbordar e testemunhar para o próximo. Que nossa boca não se feche, mas que possamos fazer aquilo que Deus planejou para nossas vidas, que possamos ser instrumento de transformação para abençoar o outro, que nascemos com um propósito, adorar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, amar a nós mesmos, cuidar da gente, para que a gente possa ter condições de tratar do outro. Então hoje a gente vai falar sobre esperança. Precisamos nos fortalecer neste propósito, ter esperança. Aí fala assim, que a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que tinham tudo para desanimar e jogar a vida para o alto. Mas em vez disso encontraram um Deus onipresente, que não se esquece de nenhuma de suas promessas. Temos o exemplo de José. Boa tarde, Tabata. Temos o exemplo de José, que experimentou essa realidade. Quando jovem, José teve um sonho que apontava para um futuro pessoal de poder, glória, prosperidade. Porém, ao compartilhar o sonho com seus irmãos mais velhos, recebeu deles revolta, inveja, ódio e traição, a ponto de o venderem como escravo. Compartilhar sonhos, né? Você tem sonhos assim maravilhosos e aí você compartilha, mas você não sabe como é que isso vai rebater, né? Como é que a outra pessoa vai receber esse sonho? Como é que ela vai se sentir? Os irmãos de José, eles tinham ciúme, inveja dele, porque ele era o preferido do pai. A gente pode ver aí a relação dos pais com os filhos, né? O ideal é que não tenha preferência. Os nossos filhos são diferentes. Alguns são mais fáceis de lidar, outros não tão fáceis. Mas você deve amá-los. Agora, nem sempre a gente consegue tratar igual, porque eles são diferentes. Alguns dos nossos filhos, um ou outro, precisa de mais energia para ele responder, para ele aprender, para obedecer. O outro nem tanto. Mas José, ele era invejado, porque o pai gostava mais dele. E a saga de José nos sugere que, apesar de toda a longa trajetória de adversidades, aquele homem de Deus jamais se sentiu abandonado pelo Senhor. Cresceu assim, numa família boa, né? Ele era bem vestido, era um rapaz assim achegado ao pai. Ele ajudava o pai a olhar os irmãos para ver se estava tudo bem, se tudo estava correndo bem. Tinha uma vida boa, tinha bons sonhos, um futuro cheio de esperança, mas não foi sempre assim. Ele sabia que Deus o acompanhava e por isso, ao perdoar seus irmãos e reconciliar-se com eles, foi capaz de dizer-lhes: vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Lá em Gênesis 50, 20, está escrito isso, né? Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a vida de José, mas não só para de José. José foi instrumento, ele tinha para todo o povo. E é assim que Deus age, não é? Eu vou parar um pouquinho para a gente orar. Eu acabei entrando no assunto e nós não oramos. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a tua orientação, Senhor, para tudo que vamos falar, ler, ouvir aqui. Que não seja de mim mesma, Senhor, mas que seja do teu Santo Espírito, porque o Senhor conhece quem está ouvindo, conhece quem ainda vai ouvir, conhece a história de vida e só o Senhor é capaz, Senhor Deus, de transformar, de alcançar as pessoas. Eu sou instrumento, nós somos instrumentos nas suas mãos. E é por isso, Senhor Deus, que dependemos de Ti. Te pedimos ajuda
discernimento nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Então, continuando na história de José, Marina, bem-vinda, Fabiana, Miriam, amiga, sejam todos bem-vindos para o Café e Palavra. Pega o seu cafezinho aí. No percurso árduo que enfrentou, José manteve um coração esperançoso, o que fez persistir mesmo depois de ter sido enganado e traído pelos irmãos. Mas será por que ele persistiu? O que aconteceu? O que o motivou a perseverar mesmo após ter sido difamado, lançado na prisão? Acredito que a resposta é: José conhecia o Deus da esperança. Hoje tem um dever. Eu vou passar, enquanto eu estou falando, vocês vão pesquisar, e se souberem de qual, beleza. E vão escrever aí versículos sobre esperança. Aonde na Bíblia fala sobre esperança? Aonde que a gente pode achar na palavra de Deus que a gente tem esperança no Senhor? Então, assim, enquanto eu estou falando, vocês podem ir escrevendo, colocando versículos que tenham a palavra esperança. Então, José conhecia o Deus da esperança. O Deus da esperança deseja que adotemos essa mesma postura. Por mais que as tribulações venham, a traição fira, os enganos aconteçam e os problemas surjam, devemos decidir que a esperança nos fortalecerá para enfrentar um novo dia, porque Deus está conosco. Assim, colocando os versículos, eu sei que vamos compartilhar e vamos ler esses versículos que falam sobre esperança nesse tempo difícil, nesse tempo de incertezas, de doença, de desemprego, de solidão. Vocês já imaginaram a gente não poder se abraçar? Né? Na igreja a gente podia fazer isso livremente, a gente ia nos cultos e nós nos abraçávamos. Né? E assim, quando você vai agora é muito estranho, porque você não pode tocar o outro. Mas, graças a Deus que a gente pode tocar aquele que está em casa. Então, eu sugiro para que o abraço seja mais presente na casa de vocês. Mas sabe aquele abraço que conforta, que te acalenta? Um abraço de verdade. De vez em quando eu e o Henrique, a gente passa um pelo outro e fala assim: abraço, por favor. Abraço, estou precisando. E a gente faz isso. Né? E vocês também digam para seus filhos, seus netos, por que isso está acontecendo? Por que eu não posso abraçar? Existem duas pessoas que não entendem, duas qualidades, né? As crianças e os idosos. Os idosos não entendem por que a gente... Por mais que você fale, o Senhor, Ele está levantando pessoas que têm experiência com Ele, para abrirem as suas bocas e falarem dessas experiências, para que o povo se lembre de que Deus é bom, de que Jesus salva, do que significa a cruz. É tempo de falar, não se cale, mas fale daquilo que vem do céu, daquilo que vem do alto, fale da palavra, que foi isso que o Senhor pediu, para que eu fizesse esse momento de live para dizer para as pessoas da palavra dele. E é isso que eu estou fazendo, estou cumprindo esse pedido dele e ativando vocês, animando vocês para fazerem o mesmo. Então lá em Salmo 139, de 1 a 10, diz assim: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço, antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com todo o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Então, o Senhor está conosco. Ele sabe o que está acontecendo por dentro, sabe os nossos pensamentos. Ele conhece aquelas coisas que não estão assim no consciente, que acontece dentro de nós. Ele sabe por que reagimos, como reagimos.
Deus nos conhece profundamente e Ele não sai de perto da gente. Existem pessoas e houve tempo em que eu achava que Deus não estava perto. Porque eu não merecia a presença dEle. Porque eu estava longe e fazia aquilo que não lhe agradava. E achava assim, o Senhor está longe, distante. Ou porque as orações que eu fazia, o Senhor não respondia no meu tempo. E tem tanta gente que acha isso, né? Tem um monte de gente que pensa assim, o Senhor não me ouve, o Senhor não está perto, o Senhor não está me vendo, o Senhor, Ele não se preocupa comigo. Aliás, eu nem mereço que Ele esteja perto. E o Senhor, aqui a palavra dele diz que não é assim não. Não me importa. Se eu estiver em qualquer lugar, longe, perto, no abismo, não importa, você não se esconde de Deus. E Ele está ali, pronto para ajudar, para te despertar, para falar com você. E às vezes você está tão fechado, eu estou tão fechada. Não consigo entender como tu conheces tão bem, o teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Opa, evangelista aí, vamos ver. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Estas três, mas a maior desta é a caridade, que é o amor. Obrigada pela sua participação. Então, gente, eu gostaria que vocês participassem. Procurar versículos que tenham a palavra esperança, para que possamos nos alimentar disso, para que possamos ter esperança em meio aos problemas, em meio à doença, em meio ao desemprego, em meio à solidão. Então me ajuda aí, vão procurando e coloca como o evangelista colocou ali, ó, botou um versículo onde se encontra. Então o Senhor, Ele está perto da gente, Ele nos conhece. Ele sabe o que nós estamos passando. Boa tarde, Márcia Góes. Oi, prima. Oh, que bom que você está podendo se cuidar. Graças a Deus. Isso mesmo. Então, o Senhor conhece Márcia profundamente e sabe de tudo que está acontecendo com ela, no seu íntimo. Até aquilo que ela não sabe, o Senhor tem conhecimento. E o Espírito da verdade, Márcia, vai revelar para você. Atos 26:6, põe aí para mim, Miriam, cola o versículo. Atos 26:6, alguém ajuda também? Pesquisa o versículo. A palavra é esperança, para que nós não percamos a nossa esperança nesses dias. Nem hoje, nem amanhã, nem depois. O que aconteceu com José foi terrível. Um menino que tinha tudo na vida. E ele foi traído, ele foi jogado num poço, depois ele foi vendido, depois ele foi enganado. Tantas coisas terríveis que aconteceu com ele. Evangelista ajudando de novo, Atos 24:15, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então muita coisa ainda vai acontecer, né? Muita coisa vai acontecer ainda. Ainda haveremos de ressuscitar em Cristo. E os que não estão em Cristo também vão ressuscitar. A nossa vida é muito mais do que isso. A nossa vida é muito mais do que a gente pensa. É muito mais do que a gente imagina, porque a gente tem assim, a gente consegue ver até um ponto. Então, pela fé, nós acreditamos de que muitas coisas vão acontecer que estão na palavra de Deus. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabe tudo que eu faço e de longe me conhece. Conhece os meus pensamentos. Deus sabe do que você está passando. Deus sabe como tem sido difícil. Deus sabe às vezes que você tem dificuldade de relacionamento, que você tem dificuldade de lidar com outra pessoa. Deus sabe dos medos que você sente. E Ele sabe também que você precisa de ajuda com relação até à própria fé. E é por isso que você não pode desanimar, você deve buscar na palavra. Buscar conhecer a palavra para que venha à sua memória nesses momentos tão difíceis.
Quanto mais experiência a gente tiver com o Senhor, quanto mais conhecermos a palavra dele, e temos a palavra escrita assim, sabe, na nossa alma, mais preparados nós estaremos para enfrentar, porque a palavra o Espírito Santo vai nos fazer lembrar da palavra e vai fazer com que a gente troque e mude de atitude e tenha assim uma reação diferente. Olha só que lindo, eu também separei, tá? Versículos. Lá em Jeremias, esse é o que eu mais gosto, assim. Esse fala profundamente no meu coração. Jeremias 29:11. Já vou ler, Miriam. Deixa eu ver aqui, o Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ah, você pensou que você não tem futuro? Você é aquela pessoa que escutou toda a vida, você não vai dar em nada. Nada de bom vai sair de você. Quando criança, ou quando adulto também, foi? Pois o Senhor diz que Ele pode dar um futuro para vocês, que pode dar esperança desse futuro. Olha que coisa mais linda. Os planos que Deus tem para nós é de prosperar. Mas, Deise, o que é prosperar? Gente, uma árvore quando produz frutos, ela está prosperando. Uma planta, uma flor, uma roseira que produz frutos, ela está prosperando. Deixa eu ler o versículo que a Miriam trouxe. Atos 26:6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Esse foi Paulo que falou, acredito. Me ajuda aí, Ney. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa. Em Atos 26:6, a promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Às vezes as pessoas não vão entender por que dessa esperança e vão te julgar. Por que você não vê, você não enxerga que as coisas não estão boas? Será que você não vê que o negócio está muito ruim? Mas existe uma esperança dentro da gente, por causa da confiança que temos na promessa de Deus, nas palavras dele. E aí, julguem. Não é para fazer isso. Mas seremos julgados por a gente acreditar e esperar no Senhor. Tabata trouxe: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Romanos 12:12, maravilha. Então, é para a gente se alegrar nessa esperança. Tá triste? Se alegre, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Sabe? Traz as suas experiências, traz aquilo que Deus já fez na sua vida e alegre-se com isso. Eu tenho mais um, Salmo 42:11. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Coisa linda, gente. Precisamos, assim, trazer à memória esses versículos. Precisamos falar para as pessoas esses versículos. Eles precisam estar vivos. Então, ele tem que ser realidade primeiro para a gente. Ele tem que ser uma verdade no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Ele tem que ser, assim, uma verdade diária, para que a gente possa levar também essa palavra, essa esperança para o outro. Então a gente tem que estar ligado na palavra de Deus, porque é ela que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar a passar por tudo isso. Mais alguém achou? Mais algum? Seria bom que mesmo depois que eu for, vocês coloquem lá, achei esse daqui, porque outras pessoas vão ler e vai ajudar alguém. Entendi, Ney, tranquilo, não tem problema não, tranquilo. Se você puder depois cooperar. Ney é professor de EBD, Ney é professor de inglês, né, Ney? Uma bênção. Então, que a sua vida, ela seja embasada na palavra de Deus e por isso seja cheia de esperança. Quando você estiver desanimado, porque acontece, gente? Acontece da gente ficar desanimado às vezes. Entrega isso para o Senhor. Ele vai mudar totalmente isso. Vamos ver aqui Romanos 5:2, evangelista. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória
de Deus. Temos esperança de que o Senhor ainda virá em glória. E a glória de Deus, ela se manifesta na natureza, ela se manifesta em nossas vidas, e ainda o veremos, e todo joelho se dobrará quando ele voltar em grande glória, diferente de quando ele veio da primeira vez, né? Bem humilde, quietinho, apenas a estrela que mostrou. Vamos ver aqui, Neiveraldo está falando, a autoria do livro de Atos dos Apóstolos é atribuída a Lucas. Era Lucas que estava falando aquele versículo, Ney? Depois você vê pra gente, tá? Lucas, o médico. Então é isso, gente. Hoje eu não vou demorar. Hoje eu vou orar, vou terminar aqui e vou dizer para vocês o seguinte: continuem firmes na palavra. Continuem firmes trazendo à memória o que dá esperança para vocês, para todos nós. Abram a boca para falar da palavra de Deus. Deixem as outras coisas, os outros assuntos que não edificam, que não levam ninguém a ter fé e nem ter esperança em suas vidas. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Obrigada, Ney. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Confessar, falar sobre a nossa esperança. Não, eu espero, eu acredito no Senhor. Porque o Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele diz e Ele vela para que aconteça exatamente o que diz a palavra dEle. Deus é fiel à sua palavra. Então, se Ele falou, é porque vai acontecer. Se Ele falou, não vai falhar. E eu vou terminar com uma oração, pedindo a Deus para que Ele renove todos os dias essa esperança no nosso coração. Deus, louvado seja, Senhor, queremos te agradecer por essas mensagens que o Senhor deixou registradas, para que possamos lembrar de que o Senhor está presente e que o nosso futuro, e que nós teremos um futuro, e um futuro cheio de esperança. Senhor, obrigada, porque podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E não nos deixe esquecer. Não deixe, Senhor Deus, que a gente pare de contar para os nossos filhos, netos, para as crianças, sobre o que Deus tem feito diariamente em nossas vidas. Senhor, não deixe que passe de nós essa geração, sem que estejamos dentro do teu propósito, dentro da tua vontade, fazendo aquilo para que nascemos para fazer. Ó Deus, abençoe cada pessoa que está aqui nesse lugar, orando comigo. Abençoe, Senhor, aqueles que virão, aqueles que ainda vão ler o que estamos fazendo aqui agora, Senhor. Abençoe suas vidas também. Usa-nos para a tua glória. Usa o Ney, o evangelista, a Miriam, Senhor Deus, a Dindinha. Usa a Tabata, Senhor Deus. Usa todas essas pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem mais? Esse aqui eu já li, né? Dindinha. Dindinha, Jó. Jó 7,6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e parecem sem esperança. Parecem, né? Parecem, mas não é assim. Jó estava sem esperança porque ele estava muito doente, perdeu tudo. Mas o Senhor logo lá na frente, ele fala uma frase linda. E isso renova ele, Deus o renova, o cura. E ele teve assim uma vida belíssima depois dessa doença terrível que ele teve. Ele teve família novamente, ele ficou rico novamente, mas ele passou por dias terríveis, que eu acho assim, que a maioria teria desistido. A esposa dele falou para ele abandonar, esquece Deus, morre. Mas não, ele perseverou até o final, perseverou sem pecar. E é isso, o Senhor renovou a esperança de Jó. Então, gente, é isso. Deus abençoe, que vocês possam transbordar na vida de alguém também, tá bom? Obrigada por ter assistido, obrigada por ter vindo. Amanhã será o nosso 8º dia, depois tem mais 2. Então, faltam 3 dias para terminar essa jornada de lives com café e palavra de Deus. Eu vou desligar. Tchau.